Com quase todos os melhores possíveis agentes livres, restritos e irrestritos já definindo seus futuros, vários contratos foram assinados e algumas mudanças vão alterar completamente a cara da NBA na próxima temporada. Enquanto algumas equipes conseguiram sair vitoriosas, como o Los Angeles Lakers, que nem conseguiu chegar aos playoffs e mesmo assim conseguiu adicionar o melhor jogador da liga, e os atuais campeões, o Golden State Warriors, que conseguiram melhorar ainda mais sua equipe, algo que não parecia possível. Também tem times que acabaram oferecendo contratos ruins para alguns jogadores, e nesse vídeo veremos 5 deles. Só lembrando que um contrato não precisa ser considerado ruim só pelo seu valor, mas também pelo tempo em que uma equipe se compromete com o atleta. Agora, vamos para a lista. Número 5. Chris Paul. Esse é um caso onde eu realmente não sei se podemos culpar o Houston Rockets. Quando o armador atuou na última temporada pela equipe, ele era um dos melhores jogadores da NBA e a sua habilidade é indiscutível, sendo talvez o atleta mais completo da posição, se considerarmos sua habilidade em pontuar, visão de jogo e defesa. Mas a questão aqui não é sua habilidade e sim sua saúde. Na última temporada, ele perdeu 24 jogos, sem contar o fato dele ficar de fora dos 2 jogos mais importantes do ano. Isso é algo que vem acompanhando o armador em toda a sua carreira. O problema aqui era que o Rockets provavelmente não tinha muitas opções, e tentar justificar não assinar Paul seria bem difícil, considerando que ele tivesse jogado, as chances do time passar pelo Warriors na final de conferência eram bem grandes. Por causa disso, ele recebeu um contrato de 4 anos no valor de 160 milhões de dólares, um dos maiores dessa agência livre, só que o armador já está com 33 anos. A janela para a equipe de Houston ganhar um título é bem curta e com a saída de algumas peças e o fortalecimento do principal concorrente até agora, o Warriors, é bem difícil ver eles ganhando um título. A diferença de idade entre James Harden e Chris Paul é bem grande, e enquanto o atual MVP tem bastante anos ainda por jogar, o mesmo não pode ser falado sobre Paul, ainda mais se ele continuar tendo problemas com lesões. Esse contrato está nessa posição porque, de novo, o atleta tem sido um dos melhores armadores de toda a NBA há muito tempo, mas seus problemas com lesões, combinados à sua idade, realmente trazem muitas dúvidas sobre a assinatura desse contrato de um valor altíssimo e de bastante anos. Número 4. Ersan Ilyasova. É verdade que o Bucks precisa de jogadores para espaçar a quadra para aproveitar o melhor de Giannis atacando a cesta, porém eles talvez tenham pagado muito caro por isso. Ilyasova conseguiu um contrato de 3 anos no valor de 21 milhões de dólares. Embora o atleta tenha um arremesso de 3 pontos bem confiável, essa é a única coisa que ele realmente oferece ao time. Sua defesa é bem fraca, especialmente no mano a mano e jogadas de isolação. Além disso, ele tem várias limitações, e o que torna esse contrato ainda pior é o fato de que nenhum outro time iria oferecer esse valor por esse tempo para o atleta que já tem 30 anos. O que alivia um pouco o custo desse contrato é que o último ano dele não é garantido, então o Bucks não se compromete há muito tempo, mas vale lembrar que o time tem uma série de contratos que não são muito favoráveis e com o valor pago a Ilyasova, a equipe de Milwaukee provavelmente poderia ter conseguido um atleta que fosse ou melhor ou mais barato. Para o jogador, essa foi a melhor opção sem dúvidas, considerando que a sua família mora na cidade e ele volta ao time que atuou por muitos anos, mas para o Bucks, pagar esse valor em um jogador que oferece tão pouco pode não ter sido a melhor estratégia. Número 3. Dante Exum. Essa é uma aposta bem arriscada para a equipe do Utah Jazz, simplesmente porque não sabemos como Exum vai se comportar no futuro. Por um lado, o atleta mostrou ser um incrível defensor, principalmente por causa de sua altura, conseguindo marcar James Harden nos playoffs, e aos 22 anos ele ainda teria bastante tempo de jogo. No esquema do Jazz, ele pode melhorar ainda mais a defesa de um dos melhores times defensivos da última temporada. Por isso, o time de Utah assinou um contrato de 3 anos no valor de 33 milhões de dólares. O problema aqui é que não sabemos se ele vai jogar. Depois de perder a sua segunda temporada inteira por causa de uma lesão, ele só atuou em 80 jogos no total de suas últimas 2 temporadas, sem ultrapassar a marca de 20 minutos por jogo. Com um histórico de lesões como a de Exum, é até impressionante que o time do Jazz ofereceu um contrato assim, principalmente se considerarmos que muitos atletas assinaram com times por uma temporada apenas, e provavelmente nenhuma outra equipe ofereceria um contrato tão longo para um jogador que já perdeu um monte de jogos devido a problemas com lesões.
Isso mostra que o time realmente acredita que o jogador vai se recuperar, e com apenas 22 anos, pode até ser que sim, mas olhando agora 11 milhões para um jogador que não provou até hoje o que ele consegue fazer, é bastante dinheiro, e se ele nunca se recuperar, a equipe está presa a esse valor pelos próximos 3 anos. Número 2. Doug McDermott. O atleta é outro jogador que não oferece muito ao time, fora sua habilidade de arremessar. Mesmo assim, a equipe do Indiana Pacers assinou com ele por 3 anos no valor de 22 milhões de dólares. Ele é um excelente arremessador de 3 pontos, porém seu jogo ofensivo acaba aí. Mesmo ele tendo melhorado um pouco sua defesa na última temporada, ele está longe de ser considerado um jogador 3&D, e com a saída de Lance Stephenson, a equipe de Indiana precisa de um jogador para carregar a bola um pouco para tirar um pouco da pressão de Victor Oladipo, e Doug com certeza não é esse atleta. Ele oferece uma boa opção de espaçamento, mas a defesa do time poderá sofrer muito dependendo de quem jogar ao mesmo tempo. Ele provavelmente não será titular, e mesmo que o Pacers ainda tenha espaço no cap da equipe, os mais de 7 milhões que serão pagos ao atleta por temporada pelos próximos 3 anos podem vir a interferir em algum momento, e se ele não conseguir oferecer muito no ataque, eles definitivamente irão ter pago muito a McDermott. Número 1. Zach LaVine. Esse é o exemplo perfeito de o porquê agentes livres restritos podem ser bem perigosos. O time do Chicago Bulls não tinha muitas opções depois que o Sacramento Kings fez uma oferta pelo atleta e se viu num dilema. Ou deixava ele ir embora e perdia o principal jogador da troca de Jimmy Butler, além de separar-se de um dos jogadores de sua base jovem, ou pagava um bom dinheiro por um guarda que não é conhecido por sua defesa, não arma jogadas para outros e não tem muitas dimensões ofensivas, sem falar no fato dele estar vindo de uma lesão seríssima. Mesmo assim, considerando a atual situação do Bulls, é difícil ver algum motivo que justificasse não segurar o atleta, e por causa disso, a equipe do Chicago aceitou garantir um contrato de 4 anos no valor de 78 milhões de dólares por LaVine. A falta de evolução dele na questão defensiva é o fator que realmente preocupa, considerando que em todas as suas temporadas na NBA, os times em que ele jogava sempre eram melhores defensivamente quando ele estava fora do jogo. E considerando que ele consegue produzir no ataque, isso não compensa a sua deficiência na defesa e a dificuldade que ele tem em envolver seus companheiros. Se ele viesse como uma opção do banco para pontuar, ele seria o jogador ideal, mas ganhando quase 20 milhões por temporada, não há como justificar isso. O Bulls inseriu cláusulas para o caso do atleta não conseguir se manter saudável, o que diminui um pouco as preocupações sobre ele, mas de qualquer jeito, ainda é bem difícil justificar todo esse dinheiro por LaVine. Também fica difícil justificar o porquê o Kings ofereceu tudo isso ao atleta, considerando que eles têm Fox e Hield, e talvez somente Vlad consiga explicar isso, mas como o Bulls não tinha muitas opções, eles tiveram que cobrir a oferta, livrando o Kings de outra decisão horrível. Todos esses atletas podem provar o contrário e mostrar que eles valem seus contratos, mas na atual situação não podemos olhar para eles e não ter dúvida se eles realmente conseguirão provar o valor que eles estão sendo pagos. Obrigado e até a próxima.